Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Alma Econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos de estudar economia, ou então olá, Alma Sapiens, se for uma pessoa com sanidade. Eu sou João Pedro Freitas, graduando em Economia na USP, e você está ouvindo mais uma edição do podcast do Economia Mainstream, divulgação científica de economia feita de forma séria. Bom, vou falar um pouquinho sobre a história da ditadura militar e, enfim, tirar algumas dúvidas que muitas vezes ainda são propagadas no debate público. A gente tem conosco Caio César Viotto, doutor pela Unesp em História e Cultura Política e também professor e monitor do INSPER e colunista da revista Estado da Arte. Seja muito bem-vindo, Caio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, sou já um espectador aí do podcast do Economia Mainstream, já acompanho a página, o site aí desde o início, né? Aprendi muito aí com o trabalho de vocês e espero dessa vez aí estar contribuindo aí um pouco com o trabalho e com todo esse debate, né? Não só econômico, mas também interdisciplinar, entre política, história e economia. Muito obrigado, Caio. E para me ajudar nessa entrevista, temos aqui conosco nosso queridíssimo Thales, que já é da casa. Saudações, homem econômicos. Bom, então para começar essa entrevista, Caio, eu queria te perguntar. Defensores da ditadura dizem que haveria algum tipo de ditadura comunista no Brasil caso os militares não tivessem tomado nenhuma medida. E assim continua a narrativa de que a ditadura militar foi um mal necessário, pois foi melhor do que seria a suposta ditadura comunista. Até que ponto essa tese faz sentido? Tem algum respaldo historiográfico nessa ideia? Bom, basicamente existem três linhas, né, de interpretação sobre o golpe de 64. Uma interpretação que é mais logo depois do próprio golpe, né, ali feita por autores como Celso Furtado, como Florestan Fernandes, é uma interpretação mais estruturalista, né, e que leva em conta aspectos econômicos e sociológicos. E colocariam ali que a situação de dependência, né, baseada ali na teoria da dependência e tudo mais, dos anos 50, 60, teria levado ao golpe, em razão de que, como o governo Jango, né, era um governo progressista, nacionalista, né, que defendia a soberania nacional, defendia ali a indústria nacional, isso contrariaria os interesses coloniais, né, neocoloniais dos Estados Unidos, contrariaria as oligarquias agroexportadoras e também os setores mais conservadores, né? Então, essa interpretação mais estrutural, ela leva em conta ali aspectos da própria formação econômica e sociológica do Brasil e que, ali, diante de um governo progressista que propunha reformas profundamente de cunho social e de cunho nacionalista, esses setores ali conservadores, reacionários, não permitiriam, né, que esse projeto se consolidasse. Depois, ali por volta da década de 80, começa a ter uma interpretação mais propriamente da ciência política, né, que não é tão estrutural, leva em conta mais aspectos conjunturais. Aí a gente pode citar aí autores como a Maria do Carmo Campelo de Souza, né, que vai falar da fragilidade institucional e dos partidos políticos ali, depois da era Vargas, né, ali entre 45 e 64, que ele existia uma dificuldade de negociação entre esses partidos, né? Os programas partidários eram um pouco claros, existiam disputas internas entre os partidos, né? Falta de capilaridade social, né, da relação entre os partidos e a sociedade, e que essa questão assim agrário versus industrial, né, nacionalismo versus uma abertura maior, que isso não seria tão nítido assim, né, que ali
internamente ali nos partidos que existiam na época, né, isso tinha mais nuances, mais complexidades, né? E que muitos dos eventos ali que aconteceram nesse período, né, entre 45 e 64, demonstravam também essa instabilidade, essa característica de fragilidade e instabilidade institucional do sistema político, como o próprio suicídio do Getúlio Vargas, né, em 54, depois o quase golpe ali, né, que quase impediu o JK de assumir, depois a própria renúncia do Jânio Quadros, né, antes do João Goulart tomar posse, né, teve todo aquele interregno ali parlamentarista também, né, que ficou ali em paralelo ali o parlamentarismo e o presidencialismo, né, com uma tentativa ali justamente de evitar algum tipo de ruptura política. Tem também a interpretação do Vanderlei Guilherme dos Santos, né, que também é da ciência política, né, que traz mais essa ideia da paralisia decisória, né. Ele coloca que ele leva em consideração que existia toda essa instabilidade aí, né, no sistema político entre 45 e 64, mas por que então que o golpe não teria acontecido antes, né? Por que ele não aconteceu na renúncia logo na renúncia do Jânio Quadros, por exemplo, né? E aí ele coloca que houve uma intensificação da polarização ali, né, dentro do Congresso, né, entre o governo e a oposição, mesmo entre os setores da sociedade, e que isso levou a uma paralisia decisória, né, do governo, do Congresso, em que não se conseguia negociar mais nada, e isso abriu a possibilidade de quebra de regras por parte dos militares, tendo os militares, com o apoio de parte da sociedade civil, como protagonistas. E, por fim, tem uma interpretação, um conjunto, na verdade, de interpretações que são propriamente mais historiográficas, né, partem mais da história mesmo, né, essas anteriores aí são mais da ciência política ou da sociologia ou até da economia. E essas interpretações históricas mais recentes, elas focam mais no desenrolar dos fatos, né? Então, elas reforçam essa questão aí da renúncia do Jânio, né? Da questão ali do parlamentarismo, todas essas características de fragilidade institucional, mas também alguma série de decisões ali, de posturas do próprio governo Jango, né? O Jango era considerado ali, por alguns analistas, um político um pouco hesitante, né? Então ele tinha ali, ele cedia pressões, né, à esquerda e à direita, né? Por exemplo, ele inicia ali o ministério que tinha o Celso Furtado, Santiago Dantas, né, que eram figuras ali mais progressistas, mais comprometidas ali com as reformas, né, de cunho social, de cunho nacionalista. Depois ele troca os ministros, né, entra, por exemplo, o Carvalho Pinto, que tinha sido um ex-governador de São Paulo, uma figura ali mais conservadora. Ao mesmo tempo, à esquerda, né, existiam também pressões de grupos mais radicais, né, tinha o PCB, as ligas camponesas, né, que pressionavam ali por uma reforma agrária mais aprofundada, né? O próprio Brizola, né, que era ali um ator político muito próximo do Jango, né? E aí ele ficou, né, diante dessa situação de pressão, né? E, ao mesmo tempo, ele tentou emplacar o plano trienal, né, que era o principal plano econômico dele, que tinha sido desenvolvido ali pelo Celso Furtado e outros economistas de orientação ali mais heterodoxa, mas que, ao mesmo tempo, o plano trienal propunha controle da inflação, que era um problema na época, propunha ajuste fiscal, né, mas tinha essa ideia de depois retomar ali o crescimento, né, pela indução do Estado.
como o plano trienal fracassou ali, né, a aprovação dele ali, junto às outras forças políticas, houve uma radicalização, né, por parte do próprio governo, né, uma radicalização mais no discurso ali, teve o famoso comício da Central do Brasil, enfim. E, ao mesmo tempo, tudo isso acontece em muito pouco tempo, né? Coisa ali de meses, menos de um ano, desde quando ele assume de fato como presidente, né? Depois do breve período parlamentarista. E, ao mesmo tempo, as forças mais conservadoras também já estavam se organizando, né? Por exemplo, por meio da ESG, né? Da Escola Superior de Guerra, que congregava ali militares que tinham sido veteranos da Segunda Guerra Mundial. O IPES, né, que era o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que funcionava como uma espécie de think tank, que reunia políticos, economistas, empresários, né, pessoal que depois do golpe vai ter ali um protagonismo, como Roberto Campos, Hélio Beltrão. A própria imprensa, né, a grande imprensa na época, fica mais a favor contra o governo, né, e a favor ali de um possível golpe, de uma possível ruptura. A própria morte do Kennedy, né, um tempo antes, e depois assume o Lyndon Johnson, né, lembrando que a gente estava no contexto de Guerra Fria e tal, e o Johnson tinha uma postura mais hawkish, né, digamos, em relação à política externa, né, de conter ali possíveis governos de esquerda na zona de influência ali dos Estados Unidos, né, principalmente depois da Revolução Cubana e tudo mais. Então, todo esse conjunto de fatores, né, combinados teria levado ao golpe de 64. Mas, assim, o Jango, ele mesmo, né, ele não era comunista, ele era nacional desenvolvimentista, né? Ele vinha ali da herança do Vargas, né, de toda essa ideia, que também não era nenhuma novidade no Brasil na época, mas ao lado dele ali tinha algumas forças, sim, um pouco mais radicais, e isso acabou abrindo o precedente para que os militares, juntamente com forças civis, né, e aí todo esse contexto de instabilidade política, de paralisia decisória, abriu toda essa possibilidade aí para que ocorresse o golpe. Muito obrigado pela resposta, Caio. Thales? O governo Castelo Branco ascendeu ao poder durante uma época bem conturbada do Brasil, né? Que foram os primeiros anos da década de 1960. Nesse período, o Brasil passou por uma crise onde enfrentou recessão, desordem inflacionária e também monetária, além de crescer bem abaixo da média mundial. Para reorganizar isso, Castelo Branco teve de adotar medidas bem duras, ortodoxas e nada populares. O que a historiografia brasileira tem a dizer sobre esse período e como foi a recepção da população das camadas mais baixas em relação a isso? E os setores administrativos, como eles reagiram? Bom, o governo Castelo Branco, né, foi aí o primeiro da ditadura militar, e ele já de início, né, inclusive contrariando essa ideia de que a ditadura inicialmente seria algo provisório, né, e tal, que pretendia devolver o poder aos civis, né, o governo Castelo Branco iniciou ali um verdadeiro processo de state building, né, de uma nova construção do Estado, né, um redimensionamento da própria estrutura de funcionamento do Estado, né? Por exemplo, foi criado o Banco Central na época, né, em 65. Não existia ainda no Brasil um Banco Central, né, aos moldes ali que existia em outros países, ou passou a existir depois disso. A dívida pública, né, também foi consolidada, né, mais ou menos aos moldes em que existe hoje, né, de vender títulos, comprar títulos. Antes os déficits governamentais eram financiados por emissão monetária, enfim, teve todo um processo ali de reconstrução, de redimensionamento institucional, né? Foi feita uma reforma administrativa, né? A do Decreto-Lei 200 de 67,
inclusive aproveitando parte do projeto que já vinha da Comissão Amaral Peixoto, que era o projeto de reforma administrativa do Jango, a reforma aí do Decreto-Lei 200, que inclusive é um dos objetos ali da minha tese mais específico, né, que eu trato ali das reformas administrativas no período militar. Dividiu ali a administração pública em administração direta e administração indireta. Indireta são as autarquias, empresas de economia mista, fundações, mais ou menos que a gente conhece como as empresas estatais, né? Que elas eram do Estado, mas elas tinham um mecanismo de funcionamento ali diferente, elas tinham mais autonomia, financeira, de contratação de pessoal, né, sem concurso público, no caso, né? Era a ideia de que uma parte do Estado, principalmente ali dos setores estratégicos, né, e tudo mais, setores de infraestrutura, deveriam funcionar supervisionadas pelo Estado, mas como se fossem empresas privadas, né? Ter orçamento próprio, ter autonomia administrativa, decisória, contratação de pessoal, e que outra parte, né, que seria a administração direta, que aí seriam os serviços mais básicos, saúde, educação, segurança, essas deveriam continuar ali sendo feitas por execução direta do Estado, pelo modelo de concursos públicos, né, para recrutamento de pessoal, enfim. Também houve ali uma concentração maior de poder na União, né, em detrimento dos estados e municípios, inclusive na questão tributária, né? Os próprios atos institucionais previam isso, né, uma concentração de poder e de decisões no executivo federal, e houve ali também o PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do governo, que foi o primeiro ali dos planos, né? Cada um dos governos militares teve um ou mais desses grandes planos, né, de desenvolvimento ali, e que previa justamente esse ajuste, né, inicial ali, controlar a inflação, fazer ajuste fiscal, para depois ter um processo de aceleração do crescimento. E aí isso é muito parecido em certos aspectos com o que previa também o plano trienal, né? A diferença é que, além de todo o cenário ali de fragilidade política, né, que o governo Jango passava, e depois, obviamente, os militares assumem ele num contexto autoritário, né, que eles não que não precisam negociar, mas não existe o mesmo grau, obviamente, de negociação do que existia no período democrático. E o PAEG ele propõe ali mais ou menos, tem até vários estudos, vários artigos aí que comparam, né, os dois planos. A diferença é que o PAEG ele era mais amigável ao capital externo, né? O Jango ali, e todos os economistas ali, todo esse núcleo mais ideológico ali em torno dele, tinha muito essa resistência ao capital estrangeiro, né? Lei de remessa de lucros. Já os militares não, eles tinham também esse objetivo de desenvolver a indústria nacional, né, de colocar o Brasil como um player internacional, né, em termos enfim, de exportação, né, e também de fortalecer a indústria nacional por meio ali da substituição de importações, mas eles eram mais amigáveis a investimento externo, multinacionais, enfim. E ao final, né, do governo Castelo Branco, de fato eles conseguiram controlar a inflação, né? A inflação foi ali de 100% para 20%, né? E o crescimento foi de 0,6% para 9,8%, né? Entre ali 64 e finais de 68 por ali. Esses dados são aqui do Lara Rezende, né, no Ordem do Progresso.
Então houve de fato ali inicialmente um sucesso, né? O PAEG e as reformas ali dos militares, elas foram bem sucedidas, embora alguns autores coloquem que isso se deveu ali em grande parte ao arroxo salarial, né? Principalmente ali do governo segurar ajustes de salários ali para conter a inflação, né? Algo que antes havia muita força dos sindicatos e tudo mais, né? Mas de fato os objetivos foram cumpridos, né? Fez reforma administrativa, houve ajuste fiscal, houve controle da inflação e retomada do crescimento. E tudo isso depois prepararia ali o terreno para o chamado milagre econômico. Muito obrigado pela resposta, Caio. Bom, indo para a nossa próxima pergunta. O governo Costa e Silva, apesar de breve, é marcado por repressão e violação de direitos humanos e civis, mas também pelo início do chamado milagre econômico. Até onde o governo do Costa e Silva tem a ver com esse milagre? Grande parte do que depois viria a ser o milagre, né, se deveu às reformas ali feitas no governo Castelo Branco, né, logo no início do regime militar. O governo Costa e Silva, ele marca uma virada ali, um turning point, né, no regime, em dois aspectos. Politicamente, né, tem o AI-5, por exemplo, né, que a repressão começa de fato a ficar mais forte, mais intensificada, né, a própria violência institucional do regime, né, os militares mais da chamada linha dura, né, diferentes dos castelistas ou sorbonistas, por exemplo, que eram o grupo anterior, que era considerado mais moderado, né? Lembrando que os governos militares, os 5 governos ali, embora todos fossem militares e embora eles fizessem parte do mesmo grupo, assim, mais geral, existiam diversas vertentes, diversas linhas, diversas crenças ali, disputas, né, competições internas, né? Não era assim algo homogêneo. E uma outra mudança é justamente na política econômica, né, em que há uma aceleração ali do processo de crescimento, né, ali de fato do desenvolvimentismo, né, por parte do Estado. E um marco nesse processo aí, né, é quando o Delfim Neto, né, assume o Ministério da Fazenda, né, e aí ele vai continuar depois ao longo do governo Médici também, né, e ele tinha, né, mais esse perfil, né, desenvolvimentista, né, do Estado como indutor do crescimento, diferente do grupo anterior, né, do Otávio Bulhões e do Roberto Campos, né, respectivamente ali na Fazenda e no Planejamento, que também, apesar de serem mais liberais, mais ortodoxos, também tinham esse plano de desenvolvimento, né? Ali existia um consenso geral ali, basicamente, mesmo entre os mais liberais, e isso não só no Brasil, né, praticamente no mundo todo, de que o Estado, nessa época ali, no pós-guerra, até os anos 70, de que o Estado tinha um papel importante como indutor do desenvolvimento. Então isso variava meio de grau, né? Ali, alguns, por exemplo, achavam essa questão da inflação mais importante do que o crescimento, outros achavam que não tinha como ter crescimento sem ter inflação, né? O Delfim era mais partidário dessa ideia também. E também no governo Costa e Silva, a partir do ministério ali do Delfim Neto, né, na Fazenda, foram criados ou foram especificadas as atividades de alguns conselhos de Estado, né, como o CMN, por exemplo, que era o Conselho Monetário Nacional, o CIP, que era o Conselho Interministerial de Preços, né, e uma coisa bem interessante é que desses conselhos participavam oficialmente
representantes do empresariado nacional, né? Então, de órgãos ali como a Fiesp, esses tipos de organizações ali, de federações, confederações empresariais participavam oficialmente das decisões, né? Ali de política monetária, dessa questão dos preços, né? De, enfim, políticas cambiais, políticas de importação, exportação, né? Tudo que envolvia ali a política econômica do governo, a partir desses conselhos e também de alguns ministérios, né? Principalmente os ministérios mais da área econômica, né? Fazenda, planejamento, indústria e comércio, agricultura, tomavam essas decisões junto com esses representantes aí do empresariado, né? Isso num contexto ali de intensificação, né, do autoritarismo, né, também, em que o Congresso, apesar dele existir, ele era muito frágil na prática, né? Então, esses próprios órgãos, né, de Estado, conselhos, enfim, as próprias empresas da administração, as empresas estatais, por exemplo, né, da administração indireta, também sofriam lobby, né, de todos os grupos de interesse ali privados, né? Então, a representação, digamos, de interesse, ela se dava por meio da burocracia e não dos partidos ou do Congresso, digamos, né? já que se estava em um período autoritário. Então, essa é uma característica assim, bem marcante, né, da ditadura e de como essas questões ali, políticas e econômicas, né, interagem. E também o milagre econômico ele acabou sendo o principal sustentáculo, né, de legitimidade da ditadura militar, né? Então, de fato, tem um crescimento ali, né, econômico, aí em torno de uma média ali de quase 10% ao longo de 5, 6 anos, né? Tem uma inserção da classe média, né? Ali a gente está completando também um período de urbanização, né? Enfim, então bens de consumo, né? Pessoal que antes não tinha carro passa a ter carro, não tinha televisão passa a ter televisão, que não tinha geladeira passa a ter geladeira, enfim. Tem também o início ali de uma espécie de welfare state também, né? O Estado começa a oferecer mais serviços, enfim. Só que isso acontece muito nos grandes centros urbanos, né? E na classe média mais qualificada, especialmente trabalhadores da indústria, né? Então, há também ali um processo de marginalização dos menos qualificados, ou daqueles que ainda estavam nas zonas mais rurais, ou nas cidades mais interioranas, né? Que não foram incluídos, né, por esse processo de crescimento econômico, né? E aí lá na frente isso vai gerar alguns problemas, né, também que vão inclusive ser um dos motivos, né, do próprio colapso do regime. Mas o governo Costa e Silva ele marca esse ponto de virada, né? Tanto no sentido de endurecer politicamente o regime, né, da repressão, a violência institucional, quanto também da mudança de política econômica, né, que o Estado passa a ser, de fato, mais indutor do crescimento. Muito obrigado pela resposta, Caio. Alice? Então, Caio, o governo Médici foi o primeiro a durar mais do que 4 anos durante o período militar. E ele foi marcado pelo dito milagre econômico e pela sua forte repressão. Como a historiografia interpreta o contexto econômico da época? Sob quais influências Médici agiu? Isto é, havia ali alguma coisa teórica por trás? Uma influência teórica de algum grande intelectual? Bom, o governo Médici foi basicamente uma continuidade ali, né, do governo Costa e Silva nos dois sentidos aí que a gente colocou antes, né? Tanto do grupo dos chamados militares linha dura, né, no poder político, digamos assim, quanto do desenvolvimentismo e do processo de aceleração do crescimento econômico, né, na parte
de política econômica, né? Tanto que o Delfim continua ali, né, no governo, né, cada vez mais concentrando poder, enfim. Aí tem todo o contexto ali da Copa de 70, né, também age ali como um dos episódios ali que o governo usa como propaganda, né, como ufanismo nacionalista, né, toda essa questão. E ali até o final do governo ali, eles conseguem manter esse crescimento aí, né, em torno de 10%, inflação relativamente controlada para os padrões da época, né? Só que em 73, né, vai ocorrer um dos episódios aí mais marcantes, que é o choque do petróleo, né? E ali redimensionou toda a economia mundial e, obviamente, teve também impactos no Brasil, né? E aí já estava quase na transição ali para o governo Geisel, né, que entraria em 74. E o Geisel, ele já politicamente ele vinha de uma escola, assim, de uma tradição mais diferente dos linha dura. Ele vinha mais do grupo dos castelistas, né? Então ele já propõe ali a abertura política, né? Abertura ainda que gradual da ditadura, né? Para devolver o poder aos civis, né? O que vai demorar ali mais de 10 anos, né? No mínimo ali, se a gente considera até 85, né? E mais de 15 anos, né, até de fato ter eleições diretas para presidente. Só que o Geisel, ao mesmo tempo, ele continua, de certa forma, essa ideia do Estado indutor da economia, né? Mesmo ali diante de uma necessidade de desacelerar o crescimento, para fazer ajustes, para conter a inflação, né? Ele faz o que se chama de crescimento em marcha forçada, né? Que era uma tentativa ali de, como o milagre econômico foi o principal sustentáculo, né, de legitimidade do regime, o crescimento econômico era a maior ferramenta ali para manter o próprio regime, né? Então, se o regime reconhecesse que havia uma crise econômica e que, enfim, o crescimento deveria ser menor, que deveria ter um período de ajuste, eles temiam que isso, na verdade, fosse acelerar, né, o processo de transição democrática, né, e que eles acabariam saindo do poder. O Geisel também faz uma importante reforma administrativa ali, né, com a criação do CDE, né? Ele, por exemplo, ele não gostava muito dessa postura. Os governos anteriores tinham de delegar a ministros, né, principalmente ministros civis, né, como Delfim Neto, essa condução, né, muito ali autônoma, digamos, da política econômica. Então ele traz para mais perto da presidência da República, né, justamente ali a partir do CD, né, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, essas decisões de política econômica, né, ele passa a se envolver mais diretamente ali, né, ele foi talvez tenha sido o presidente do regime militar que menos delegava e mais se envolvia nos diversos assuntos ali, né. Ao mesmo tempo, né, nesse processo de marcha forçada, há ali um crescimento do Estado, né, de empresas estatais, né, enfim, crédito para a indústria, né? Até alguns autores, como o Samuel Pessoa e o Regis Bonelli, quando discutem essa questão da desindustrialização no Brasil e comparam, né, com os períodos anteriores, eles falam que, na verdade, o que existiu ali, principalmente no governo Geisel, foi uma sobre-industrialização, né? Uma industrialização meio anabolizada, ali, meio artificial, né? Justamente por essas políticas de incentivo, de indução, né? Ao mesmo tempo, começam a ter pressões maiores para abertura democrática, né? Porque mesmo com essas tentativas, né, de manter ali o crescimento econômico, isso já começa a diminuir um pouco, né, a
a média de crescimento ali em relação ao que tinha sido no período do Milagre. Tem alguns episódios ali, por exemplo, como o próprio assassinato do Vladimir Herzog, né? E outros, enfim, outros episódios de repressão, de tortura, de assassinatos, que passam a ficar cada vez mais difíceis ali de esconder, né? Passam a ser cada vez mais evidentes, né? E tudo isso vai tirando ali a legitimidade, né, do regime militar, até que o último governo, né, o governo Figueiredo, tem o segundo choque do petróleo, né, já em 79. Aí eles trazem o Delfim Neto de novo, né, tentam fazer ali uma nova reedição do Milagre Econômico, mas não conseguem, né? Aí eles já têm que começar a ceder mais, né? Negociar, por exemplo, a dívida, né? Tem a explosão da dívida ali nos anos 80, negociar com a FMI, né? Já passam a ter alguns projetos bem mais, digamos, humildes ali, né? Pouco ambiciosos, né? De reforma administrativa, por exemplo, como a desburocratização, né? Que aí o Hélio Beltrão volta ali, mais ou menos com as mesmas ideias lá da reforma de 67, só que de maneira bem menos ambiciosa, né? É mais a questão ali de facilitar a abertura de empresas, né? Principalmente pequenas e médias empresas, né? Já não tinha tanto aquela ideia do Brasil potência, né? De grandes indústrias que seriam players internacionais, né? Enfim, há todo um esgotamento, né? Uma saturação ali do modelo político do regime, né? Do regime militar que vinha desde 64 e do próprio regime, do próprio modelo de desenvolvimento que aí vinha desde a década de 30, né? Que era substituição de importações, crescimento induzido pelo Estado, né? Aí já no próprio contexto internacional começa a ter um ambiente mais de reformas, né? de ajustes, essa questão da agenda fiscal, de controle da inflação, começa a ficar mais forte, né? Ali com os governos Reagan e Thatcher, né? E aí as pressões, obviamente, né, da oposição, né, ficam cada vez maiores. Tem ali lei da anistia, o fim do AI-5, o fim do bipartidarismo, né? E tudo isso vai contribuir ali para um fim melancólico, né, do regime militar, e que ainda deixaria todo um legado ali em termos econômicos, né, um legado negativo, né, de endividamento, inflação, baixo crescimento, que aí só começaria a ser solucionado mesmo com o Plano Real. Muito, muito obrigado, Caio. E bom, para finalizar, é possível que voltemos a ter uma ditadura como a que tivemos entre 64 e 85? Você vê que existe alguma possibilidade de que os militares retornem ao poder mediante um golpe? Bom, para encurtar a resposta, eu diria que não, né? Justamente porque, diferente daquele período entre 45 e 64, hoje, politicamente, institucionalmente, o Brasil é bem mais robusto, né? Bem mais consistente, né? Enfim, existem diversos partidos com força suficiente, existem instituições, o próprio Congresso, o próprio STF, né, o Judiciário como um todo, que, assim, que não entregariam o poder assim, de maneira muito, muito fácil. Né? O próprio contexto internacional, obviamente, né, ali a gente tinha um período de Guerra Fria, né? Hoje a gente tem um contexto em que dificilmente o Brasil teria algum apoio internacional para esse tipo de coisa. Né? Então, por esses fatores, né, dificilmente poderia ter algum tipo de golpe militar, de ruptura institucional de fato, apesar de recentemente aí a gente ter alguns atores políticos, né, parecem direcionados a isso, mas é muito mais no discurso e, enfim, numa tentativa até eleitoral mesmo de conclamar ali apoiadores,
determinada parte da sociedade, né? Do que propriamente algo que seja próximo de ser efetivado, né? Agora, o que a gente não pode esquecer também é que o Brasil, né, se a gente pega uma trajetória mais longa ali, ele tem uma característica autoritária, né? Assim, até de cultura política, né? Os militares ali tiveram presentes ali em momentos chave, né, da República, principalmente, na própria proclamação da República, né? Depois na era Vargas também, na ditadura, enfim, né? Às vezes eles diminuem a força, mas voltam em outros contextos, né? Mas desde que eles joguem o jogo institucionalmente, né? Assim, sem de fato ameaçar ou tentar algum tipo de golpe, isso também não tem nenhum problema os militares participarem da política democraticamente, né? Seria um grupo como qualquer outro. E atualmente, assim, não vejo que eles teriam algum tipo de força, nem mesmo de interesse, a não ser retórico, né? Até mesmo de capacidade de dar um golpe, de conduzir um regime, assim como aconteceu ali a partir de 64. Então hoje é um contexto completamente diferente, né? É ali, digamos, um tipo de pensamento ali autoritário, sim, nacionalista em alguns aspectos, né? Moralista também, tinha toda essa questão, né? Mas que não tem a mesma força e que está num ambiente de estabilidade institucional e de competição política que não permite, né, esse tipo de ruptura institucional e ameaça a ordem democrática de fato. Eu acho que é isso. Novamente, Caio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma verdadeira aula sobre história política do Brasil, com uma nota felizmente otimista nesse final, né? E, bom, pra agora realmente finalizar, se você quiser, enfim, deixar algum tipo de recomendação, falar pra te seguir nas redes sociais, enfim, esse espaço é completamente seu. Bom, agradeço aí pelo convite, né? Como eu disse, eu já acompanho aí há muito tempo o Economia Mainstream. Bom, eu escrevo de vez em quando aí pro Estado da Arte, né? Do jornal Estado de São Paulo, só procurar lá pelo meu nome, né? E Estado da Arte. Tem a minha tese também, né? Da Unesp Franca, que fala ali sobre as reformas administrativas no regime militar. Só procurar também pelo meu nome, né? Caio César Vilto de Andrade. Aí coloca lá tese Unesp ou o nome da tese é Da Tecnoburocracia à Desburocratização, a trajetória das reformas da administração pública no regime militar brasileiro. E é isso, estou com alguns projetos aí de canal no YouTube, né, também de divulgação, mais pelo lado da história. Aí quando tiver consolidado aí o projeto, eu volto aí para falar mais. Bom, é isso e muito obrigado novamente. E também o nosso muito obrigado a você, nosso caro ouvinte, por nos acompanhar e por ter ouvido aqui até o final. Novamente, siga-nos nas redes sociais, Economia Mainstream, no Twitter, Facebook, Instagram. Também acompanhe o nosso site, www.economiamainstream.com.br. Tem bastante coisa bacana vindo por aí. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.